Olá, gente, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um quadro Experiência Pastoral. E hoje nós estamos tendo a honra, a alegria de receber esse grande servo de Deus que está conosco pela segunda vez na nossa É Bom, o pastor Jackson, vindo ali de Belém do Pará. E hoje ele estará falando um pouco sobre as experiências e a caminhada dele com Deus. A paz do Senhor, pastor Jackson, tudo bem com o senhor? A paz do Senhor, evangelista Alcides. O senhor está bem? Sem sombra de dúvida, bem, e é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo nosso, pastor, receber o senhor pela segunda vez na nossa É Bom. Eu creio que mais uma vez será uma bênção para a glória de Deus. E como a gente tem iniciado aqui sempre o nosso quadro, a gente sempre usa como start a pergunta: como foi o início do seu ministério e quais dificuldades o senhor encontrou? Na verdade, eu sou neto de crente, Sim. filho de crente, mas acreditei que por 27 anos da minha vida eu poderia viver como profissional, engenheiro, tendo alguém que orasse por mim e sem dar interesse nisso. Mas quando eu casei, algum tempo depois, eu aceitei a Jesus como Salvador. Glória a Deus. E já se passaram aí 27 anos. 27 anos que o senhor está servindo a Deus. Eu acabei de empatar, né? 27 anos. Não, na verdade, são 25 anos. 25 anos servindo a Deus e 27 anos eu tinha quando aceitei Jesus como Salvador. Que bênção, pastor. Glória a Deus. E como se deu o início do seu ministério, as primeiras oportunidades? Como o senhor se envolveu com a obra de Deus? Perfeito, na verdade. Porque existem duas formas, né? Às vezes o senhor se envolve com a obra de Deus e às vezes a obra de Deus envolve você e quando você vai ver... Eu me envolvi, eu amei isso, né? Eu tinha Glória um a pastor Deus. muito jovem, pastor Enaldo, que quando ele pregava eu me transportava para dentro daquela mensagem e achava aquilo lindo. Como é que um homem poderia falar daquela forma com tanta autoridade e ao mesmo tempo vestido assim bonito como você está? Ô, pastor. Eu ficava olhando e dizia assim: rapaz, que mundo legal, que coisa legal. E aí eu comecei a ler a Bíblia. E eu li a Bíblia muito rapidamente. Eu comecei pelo Apocalipse. Já começou pelo Apocalipse. Eu comecei de trás para frente. E aí eu fui lendo a Bíblia. E nessa leitura da Bíblia eu dizia assim: opa, se um dia me chamarem para pregar, eu vou pregar isso daqui. Glória a Deus. E aí eu fui me preparando para isso. E aí comecei a esperar em Deus e nos meus líderes a oportunidade. Sim. E como a igreja era muito grande, como ela é até hoje, ali, antes era a Assembleia de Deus em Belém, eu sou da Assembleia de Deus em Belém, meu pastor é o pastor Samuel Câmara, o pastor Felipe Câmara. A igreja é muito grande, a gente tinha cultos todos os dias. E 5 reuniões diárias. 6 horas da manhã, 8 horas da manhã, meio-dia. Tinha 3 horas da tarde e terminava na reunião de 7 horas da noite. Então, dentro desse ambiente de muitos cultos, eu fui tendo a oportunidade. E a minha oportunidade, as primeiras foram sábado e domingo pela manhã, às 6 horas da manhã. Meu Deus. Foi quando eu comecei a servir a Deus e me convidaram para participar do culto. Então, eu trabalhava de segunda a sexta e trabalhava sábado ao meio-dia. E aí, no sábado pela manhã e no domingo pela manhã, às 6 horas da manhã, eu estava na igreja para cantar o hino da harpa cristã, para fazer o que tivesse para fazer. E amei isso daí desde o começo e até hoje apaixonado aí pela obra de Deus. Que bênção, pastor. Glória a Deus. Então o senhor começa tendo as primeiras oportunidades e aí vai galgando auxiliar, diácono, presbitério e o pastorado. Teoricamente, exatamente. Na Assembleia de Deus, não é? Exatamente. Eu lembro que foi até uma exceção, que para ser diácono eu precisava ter no mínimo 2 anos Sim. de fé. Mas o meu pastor acreditou em mim, glória a Deus. Abriu uma exceção e com 1 ano e meio eu fui ao diaconato. Glória a Deus. Algumas etapas até eu não queimei, porque quem fez isso foi Deus. Eu fui diácono por um tempo e do diaconato eu passei a servir como evangelista. Cerca de 5 anos. Aí eu tinha 5 para 6 anos de fé e um pouco tempo depois eu fui à ordenação ao pastorado. Que bênção, pastor, que bênção. E aí o senhor vai, no caso é ungido como pastor, não é? Vai ao pastorado e o senhor começa a dirigir uma congregação ou já vai dirigir a igreja que o senhor dirige hoje? Não, na verdade eu passei a ser pastor auxiliar. Nessa etapa
entre ter aceitado Jesus, ser diácono. Antes de ser diácono, eu já era professor do discipulado. Sim. Nós já fazíamos visitas, né, aos irmãos que aceitaram Jesus. Eu recepcionava, juntamente com a minha esposa e uma equipe. Foi nascendo liderança nisso, né? Eu recepcionava os irmãos que aceitavam Jesus como Salvador. Eu fazia a primeira ligação aos irmãos. Se precisasse, eu fazia a visita aos irmãos. Depois disso, eu fui coordenador da escola dominical. Eu fui líder do diaconato. Eu fui professor da escola dominical também. Fui líder de jovens, né? Fui líder de jovens, depois passei a ser pastor conselheiro de jovens também. Que quando, ainda antes de ser pastor, eu saí para dirigir uma congregação por 1 ano. Sim. Meu pastor me enviou para um desafio. Foi quase que o treinamento. Exatamente. Ali, né? Eu fui para uma congregação muito pequena, que quando eu alcancei o ápice nela, tinha 60 pessoas, que era o máximo que dava dentro dela, 60 pessoas no culto da noite. E ali eu pregava como se eu estivesse pregando para uma multidão. Amém, pastor. E como foi o convite, no caso, pastor Samuel Câmara, para o senhor dirigir a igreja, que é a igreja mãe, não é isso? É a centenária, não é isso? Na verdade, eu dirijo, nós temos o Templo Central, sim, que é pastoreado pelo pastor Samuel, sim, pastor Felipe, que é o nosso vice-presidente, que é o filho Felipe do Câmara, pastor, que é o filho dele. Nesse último ano assumiu a vice-presidência. São grandes homens de Deus, grandes líderes que têm nos apoiado e nos dado a oportunidade de trabalhar, que impressiona até. Glória impressiona a forma com que eles acreditam em nós, são direcionados por Deus para isso. Então, eu servi nessa igreja desde que eu aceitei Jesus. Passei 1 ano fora e depois voltei. O templo era Vale da Bênção, que sempre foi a segunda maior igreja dos 550 templos que existem na Assembleia de Deus em Belém. Deus. Então, hoje eu sou pastor do Centenário, que foi um grande templo de 11.200 metros quadrados, dentro de uma propriedade de 40 mil metros quadrados, com 800 vagas de estacionamento de carro. É muita coisa. Capacidade para 20 mil pessoas. É muita coisa. E aí, nós saímos dessa igreja pequena, e aí, aquele que tinha sido meu pastor primeiro, que era o pastor Enaldo, ele, quando o Centenário inaugurou, ele veio para dar andamento àquilo que o pastor Cláudio tinha sido feito por 10 anos. Então ele assume, fica 2 anos, sim, e depois ele sai para presidir um campo na área metropolitana de Belém. Um campo que hoje tem mais de 100 igrejas, mais de 100 templos. E aí ele acreditou que eu poderia fazer isso. Só que ele acreditou e eu não acreditava. Eu falei, pastor, eu não consigo, isso é muita coisa. Acho que é o padrão normal, né? Meu Deus. Padrão normal. E aí, com o passar do tempo, inclusive agora, eu até esqueci, mas eu acabei de fazer durante essa semana, 11 anos, que estou pastoreando esse tempo com a minha família, uma equipe de pastores, obreiros, diáconos abençoadas. E há 11 anos nós estamos fazendo esse trabalho ali. Que bênção, o Centenário, que é o segundo maior templo da Assembleia de Deus em Belém, em número de pessoas. Que cabe 20 mil pessoas. Exatamente. Então o senhor saiu de 60 pessoas, teoricamente, para 20 mil pessoas. Na verdade, tem a capacidade para 20 mil pessoas, sim, né? Que é um centro de eventos para quando recebe os eventos da igreja em Belém. Mas nós pastoreamos, em média, 3 mil pessoas. Que também já é muita coisa. Exatamente. É muita gente. Que é o nosso quórum semanal. É, né? Muita gente. Mais 3 mil pessoas. Que bênção, pastor. E assim, uma pergunta boa para fazer para o senhor é que a gente sabe que o senhor ainda é executivo de uma empresa, não é isso? Isso. Então o senhor tem que ter esse equilíbrio em pastorear e também ainda estar no meio corporativo trabalhando. A pergunta que eu faço para o senhor e que talvez alguém queira saber é a seguinte: o senhor nunca quis tomar essa decisão de ficar 100% na obra, ou é Deus que diz assim, não, eu te quero nessas duas esferas, eu te quero na igreja e te quero no mundo corporativo também? Pronto. A primeira coisa que eu tive que entender e compreender, isso vale como ensinamento a todo mundo que nos ouve, é que não existe a dicotomia vida espiritual e vida secular. Isso é muito forte. O senhor pode repetir, pastor, por favor? Não existe essa dicotomia vida espiritual e vida secular. Glória a Deus. Porque se eu acredito nisso, eu acredito naquela máxima
que eu acho que é diabólica, que eu digo assim: amigos, negócios à parte. Meu Deus. Eu não posso dizer, eu sou pastor quando estou no templo, mas quando eu estou negociando, eu sou secular. Porque isso vai confundir a minha mente. É muito forte. E pode ser que lá fora eu envergonhe o nome do Senhor. Porque eu tenho a certeza que eu tenho uma grande responsabilidade no altar. Mas eu tenho uma responsabilidade tão grande quanto na minha vida profissional. Muito forte. Então, não existe isso, né? Na verdade, eu sou crente na igreja, mas eu sou crente na empresa ou em qualquer lugar que eu esteja. Então, não há separação, né? Primeiro, esse é o ambiente. Porque alguém me perguntou: como é que o senhor desliga uma coisa e liga outra, pastor? Isso é muito Terminou forte, o domingo, o senhor desligou para ligar o profissional. Eu falei: não desligo. Na verdade, a mesma personalidade, o mesmo caráter que é desenvolvido em um púlpito, é desenvolvido lá. Pastor, isso é muito forte. O mesmo caráter que é desenvolvido no púlpito, nós precisamos desenvolver esse caráter em qualquer outra esfera que nós estivermos também. Isso exatamente, é muito forte. Exatamente. Porque por Deus você não é avaliado o seu desempenho no púlpito. Deus, ele avalia caráter, ele mede caráter. Glória a Deus. E qual é a melhor forma de definir caráter? Caráter é aquilo que eu faço quando ninguém está vendo. Meu Deus, isso é muito forte. forte. Então, o ambiente mais importante da minha vida não é o ambiente quando eu estou num gabinete, quando eu estou pregando, quando eu estou liderando. O que define o meu caráter é aquilo que eu estou fazendo quando ninguém está me vendo. Meu Deus. Porque quando ninguém está me vendo, aí eu vou demonstrar realmente quem eu sou, quem é a minha personalidade e quem é o meu caráter. Quando a gente entende isso, a gente entende: Deus, ele é Senhor em qualquer ambiente. Ele está comigo em qualquer ambiente. Ele está me vendo em qualquer ambiente. Ele eu não posso enganar. Os demais eu posso, mas se eu faço isso diante de Deus, aí ele me honra. Que bênção, pastor. Meu Deus, muito forte. Muito forte, muito forte. Glória a Deus por esta palavra. E assim, pastor, ainda dentro dessas esferas, né? Igreja, família, o seu mundo corporativo também, o trabalho. O senhor, o ano passado, pregou uma mensagem que ficou marcada no coração da igreja, que eu acho que o tema é a agenda do profeta Samuel. Isso. Mais ou menos por aí. E o senhor falou que Samuel, ele passou em Gilgal, não é isso? Gilgal. Depois passou em Betel, depois em Mispa e por fim retornou para casa. E o que parecia, quando o senhor estava pregando essa mensagem, era que o senhor estava pregando a vida do senhor. Então, o que o senhor tem feito para conseguir dar conta de ser pastor de uma grande igreja, com 3.000 pessoas, de ser gestor de uma grande empresa, de voltar para casa, ser esposo, ser pai, não é? Eu não sei se seu avô também? Ainda não. Ainda não, mas... Não. E como é que o senhor consegue dar conta de tudo isso? Porque essa mensagem parecia a sua vida sendo pregada. Na verdade é isso, né? A mensagem, ela fala primeiro conosco. Meu Deus. E se a gente não se garante com a mensagem, é melhor nem pregar ela, né? Que é para não trazer prejuízo espiritual para a sua vida. Meu Deus. Primeiro assim, você me fez uma pergunta, eu acabei deixando de responder. Até quando, não é? Eu vou ficar nesses dois papéis. Eu acho que está muito próximo de fazer. Eu li alguma coisa essa semana que dizia assim: quando nós antecipamos o prazo de Deus, a gente estraga aquilo que Deus quer fazer. Quando nós passamos do prazo que Deus nos deu, nós estragamos aquilo que nós já fizemos até agora. Meu Deus. Isso é muito... Pastor, o senhor pode repetir? Eu vou ver se eu consigo. Não é minha autoria, né? Mas ele colocou, foi até o pastor Benjamin Ângelo que escreveu isso. Quando nós nos antecipamos aquilo que Deus quer fazer, nós estragamos aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Meu Deus. Quando nós nos antecipamos a parar de fazer aquilo que Deus, ou quando nós prorrogamos o prazo que Deus nos deu, nós comprometemos aquilo que nós fizemos. Meu Deus, não é? Ou seja, forte. Ia tão bem, mas passou do momento, parece que a partir dali estragou tudo. Mas eu tenho orado muito a Deus para não antecipar e nem postergar. Tenho realmente orado muito a Deus para saber o tempo, para não tomar uma decisão equivocada, aonde eu leve
sofrimento para os meus. Meu Deus. Não é? Porque de tudo isso a gente tem que gerir a família ainda, né? Gerir a vida dos filhos, o casamento, e isso é mais importante. Mas assim, sem sombra de dúvida, de tudo isso que eu faço, eu sei que o chamado de Deus é muito importante, mas eu também reconheço que Deus me chamou por causa daquilo que eu sou dentro da minha casa. Meu não Deus. Ter o apoio da minha esposa, ela é sincera, sincerona. A minha também ela vai assistir aí, ela vai se identificar. Pois é, e aí ter o apoio dela, ter o apoio dos meus filhos, meu filho me ligar, e aí paizão, como é que foi aí? Vá lá, Glória orando por mim, isso para mim é maravilhoso. Meu filho tem 18 anos, estudante de engenharia, entrou na faculdade esse ano. Minha filha tem 23, está saindo da faculdade agora, está formando em Direito. E minha esposa é minha companheira. Que bênção, pastor. Mãe dos meus filhos. Que bênção. Pastor, qual é a vida profissional da sua esposa? Ela é a pessoa mais importante da minha vida. Glória a Deus. E para dar um recado aqui, eu louvo a Deus porque nesse ano de 2024, ela conseguiu me conquistar mais ainda. Eu estou apaixonadão. Daqui a pouco eu chego aí para a gente estar junto. Meu Deus do céu, pastor. E sem sombra de dúvida, não é fácil. Mas é aquilo que eu te falo. Como estamos dentro do propósito de Deus, Deus tem dado muita graça. Glória a E Deus. tem renovado, tem nos dado alegria no ministério, tem nos dado alegria e muita alegria na vida profissional. Glória a Deus. Que eu já estou na mesma empresa, vou fazer 24 anos ano que vem. Meu Deus, já daria um testemunho. Vou fazer 24 anos. E meus amigos, eles todos sabem. Eu falo mais com a minha vida do que com a minha boca. Eu não Glória encho o saco deles para estar aqui para a igreja, mas eles sabem que eu oro por eles e nós estamos juntos aí. E Deus já tem feito a obra na vida de muita gente. Que bênção, pastor, que bênção. Então, essa mensagem, Gilgal, Betel, Mispa e retornar para casa, seria aí o resumo da vida do senhor hoje, não é isso? O resumo. E o interessante dessa mensagem, eu estava lembrando aqui, que a Bíblia faz questão de dizer que ele geria isso. Todo esse reino como profeta e juiz no lugar que ele habitava. Meu Deus, lembra que até eu falei assim, mas como sem tecnologia? Meu Deus, é muito forte. Aí a Bíblia diz que ele levanta um altar no lugar da sua habitação. Glória a Deus. E levantado o altar, Deus dava graça a ele, abastecia a ele com aquilo que ele precisava para gerir tudo, né? E aí o profeta Samuel foi o que foi. Pastor, que bênção, glória a Deus. Eu queria ter mais tempo para ficar ouvindo o senhor, que a conversa tá fluindo, né? Mas o tempo ele é curto. E assim, o senhor falou algo interessante de levantar um altar. E eu me lembro que o ano passado, porque de verdade a mensagem ficou muito, na verdade as 3 mensagens que o senhor pregou, mas o senhor falou algo muito interessante que pelo menos ao meu coração falou muito forte. Foi quando o senhor disse que a gente trabalha, se esforça o máximo que a gente pode, e isso é muito bom, para dar conforto à nossa família e termos o máximo de conforto em casa. Mas aí o senhor falou algo interessante, que às vezes é exatamente esse conforto que a gente corre tanto atrás, que nos afasta, não é, da presença de Deus dentro de casa. E o senhor falou algo interessante, que a gente tem o costume de ir lá fora e guerrear demais. E quando a gente entra em casa, a gente acha que não precisa guerrear mais nada, quando na verdade a gente deveria guerrear em nossa casa, levantar altar em nossa casa. E assim, o senhor poderia falar um pouco sobre isso novamente? Sem sombra de dúvida. Deus me deu um presente muito grande, né? Embora não seja lá essas coisas todas, Deus me deu a casa que eu sempre sonhei. Glória a Deus. Juntamente com a minha família. Eu tinha um projeto de, nos 50 anos, parar a correria. E ele conseguiu, né? Então, nós tivemos a nossa casa. E durante a construção dessa casa, nós oramos muito. Só para ajudar a responder. Não, fique à vontade. Nós oramos muito. E não tinha um dia que nós não fôssemos lá, enquanto ela estava sendo construída, para orarmos. Pela obra, para não parar, por todos os funcionários que trabalhavam ali. E nós mudamos para ela debaixo de oração. Quando nós mudamos, a gente falou, etapa concluída, nós vencemos, graças a Deus nós oramos, até o vizinho da frente disse assim, eu ficava vendo o que vocês vinham fazer aí, eu falei, meu Deus, eles estão rezando aí dentro. Aí eu falei, nós estamos orando, né? Nós orávamos muito. Glória a Deus. Mas aí terminou, quando conquistamos, parei, e eu tive um sonho, alguns meses depois. E nesse sonho, a minha casa estava pronta como ela está, só que eu atravessava um lugar secreto. Meu Deus. E quando eu atravessava o lugar secreto, eu falei, meu Deus, essa casa é muito maior do que eu imaginava.
E ainda tem muita coisa para ser feita nela. Do outro lado, ela está inacabada. Ela ainda está só na parede crua, ainda falta o piso, e eu não imaginava que a casa era desse tamanho. Quando eu acordei, sem entender, fui orar a Deus. Aí Deus falou assim com o meu coração: a casa física está pronta, mas a casa espiritual, ela precisa ainda ser edificada. Meu Deus. Ou seja, a nossa casa, ela é um lugar de descanso, um lugar de comunhão, um lugar de repouso, mas ela é um lugar de altar. Glória a Deus. Nós não podemos nos acomodar somente com a cama king size, com o conforto do Wi-Fi, da internet, daquela grande televisão que gera entretenimento, e deixar com que esse entretenimento roube o tempo da nossa comunhão. A igreja não foi feita para o pastor como lugar de comunhão. Pastor, isso é muito forte. O senhor pode falar olhando na câmera lá? A igreja, na minha opinião, ela não é o lugar principal de comunhão do pastor. O lar do pastor, ele é uma das ferramentas mais importantes para a vida dele, não só do pastor, a vida de todo mundo. Na minha opinião, glória a Deus, a igreja, ela é mais importante do que o templo. Sabe por quê? Porque no templo eu posso fingir, no templo eu posso subir no altar, pregar um belo sermão, mas lá dentro de casa, a minha esposa pode estar decepcionada, os meus filhos podem estar decepcionados. Agora, se eu estou bem dentro de casa, eu posso subir no altar daqui a pouco e pregar uma mensagem que não agrade muito, porque tem dias que a gente vai bem, tem dia que não vamos bem, mas eu ter a certeza que lá dentro da minha casa eu tenho um testemunho de oração, um testemunho de comunhão, um testemunho de relacionamento com a minha família, isso vale mais do que um testemunho de qualquer um da igreja possa me dar como apoio. Meu Deus, pastor. Eu estou impactado, pastor. Amém. Que palavra abençoada, glória a Deus. Glória a Deus pela vida do Senhor, que alegria de fato ter o Senhor aqui conosco. Só para a gente concluir, para ir para o nosso bate-bola, o senhor falou algo muito interessante sobre o nosso Wi-Fi, redes sociais, e eu fui pesquisar o seu Instagram. E aí eu disse: pastor, o senhor não tem Instagram? O senhor disse: tenho, faz poucos dias. O senhor poderia falar rapidamente assim, pastor, o porquê que o senhor optou por não ter essas redes sociais, sendo que o senhor representa muita coisa diante de tudo que a gente ouviu aqui, e eu acho que a primeira coisa que alguém iria se preocupar era de ter uma rede social, e o senhor abriu mão. O senhor poderia falar um pouco sobre isso aí? É bondade sua, você é muito bondoso. Não, é verdade. Muito pastor. obrigado. Eu acho que eu não conseguiria gerenciá-la. Isso é muito forte. Não conseguiria. Diante de tudo que eu já faço, eu não conseguiria. Alguém um dia me chamou e disse assim: pastor, olha, o senhor é engenheiro mecânico, então o senhor tem uma oportunidade de ganhar dinheiro, porque eu trabalho numa empresa tal e eu estou precisando de alguém com a sua formação, e eu vou lhe ajudar a ganhar dinheiro. Eu fui orar a Deus. Aí eu falei assim: não, meu problema não é dinheiro, meu problema é gerenciar melhor o tempo. Meu Deus. O tempo é a nossa principal moeda de troca. Tudo que você tem, tudo que você é resultado do tempo que você investiu. Se você investir tempo a partir de agora para ser um médico ou qualquer coisa que você seja, você vai ter que investir tempo. Meu Deus. O tempo é mais importante do que o dinheiro. Então, quando falava em rede social, eu falei assim: já pensou, eu vou ficar comendo e mostrando que eu estou comendo. Eu vou ficar viajando e mostrando que eu estou viajando. Por quê? Porque para eu ter quem desenvolva, para eu ter seguidores, eu vou precisar ficar ativo. E eu não tenho tempo para fazer isso. Tem um ditado que diz assim, né? Quem não aparece não é lembrado, alguma coisa assim, deve né? Ser, alguma coisa assim. Mas eu realmente resisti muito a isso. Tanto que minha esposa, meus filhos têm, dando a reserva deles. Mas, como eu brinco, a mídia da igreja falou: pastor, não podemos continuar assim, o senhor precisa ter, porque o que o senhor prega, o que o senhor fala, o que o senhor faz, precisa ser mostrado. Eu falei: mas eu não vou ter condição de gerenciar. Ele falou: não, mas a gente lhe ajuda. Então ficou com a mídia da igreja, o gerenciamento das suas redes sociais. Agora eu ensaio colocar alguma coisa. Por exemplo, ontem foi extraordinário, né? Sim, que bênção, glória a Deus. Pastor Jaime foi extraordinário. Eu tentei colocar alguma coisa, mas eu digo: eu não vou colocar não. Eu tenho dificuldade, eu sou meio ogro para isso. Pastor, muito bom, a gente combina muito nessa área aí, que eu também sou muito fraco. O pessoal que fica me cobrando essa questão. Eu sou leigo de verdade mesmo na questão das redes sociais. E assim, pastor, é impactante, não é? A gente precisa terminar a entrevista, mas eu creio que essa conversa vai ficar assim para o resto da nossa vida. Amém, pastor? Que alegria ter o senhor aqui conosco. Vamos para o nosso bate-bola? Vamos. Eu vou falar uma palavra e o senhor vai
vai responder ou com uma palavra ou com uma frase. E se quiser abrir um parêntese também, o senhor fique à vontade, porque aqui quem manda é o senhor. Amém? Obrigado. Pastor, um sonho que o senhor ainda tem? Ver os meus filhos casados, ter neto e envelhecer. E quando partir em ditosa velhice. Glória ao lado a da Deus. minha pretinha, que eu tanto amo. Fartos de dia, não é? Isso. Fartos de dia. A segunda palavra é família, pastor. O que é família para o senhor? A coisa mais importante da minha vida, assim, destacado. Eu sei que quando eu chegar no céu, tomara que eu chegue, Vai chegar. a primeira pergunta, a primeira análise vai ser como eu cuidei da minha NASA, como Meu eu cuidei Deus. do Jackson Filho, da Jaqueline, a minha família. Glória a Deus. A terceira palavra é igreja, pastor. O que igreja representa para o senhor? A igreja é, como eu poderia defini-la? A oportunidade que Deus me deu de fazer parte de algo maior, onde eu me realizo como ser humano, como pai de família, como amigo, como voluntário da coisa mais importante que o ser humano pode fazer, a obra do Senhor. Eu reconheço que a igreja, ela é uma das maiores oportunidades que Deus me deu de pertencer. Glória a Deus. Então, o primeiro ponto do seu currículo, diante de tudo que o senhor é servo de Deus. Servo de Deus. Amém, pastor. A quarta palavra aqui é ministério. E aí o senhor pode falar uma marca do seu ministério pessoal. O senhor poderia falar para nós essa marca do seu ministério pessoal? Que eu diminua e ele cresça. Amém, pastor. Que eu saiba, que eu tenha sabedoria para me colocar no meu devido lugar. E paciência para ver o operar de Deus através da minha vida e na minha vida. Glória a Deus. E a última palavra é Jesus. O que Jesus representa para o senhor? O autor e consumador da minha fé. A minha esperança é... O momento mais extraordinário da minha vida vai ser o dia que eu poder vê-lo face a face. Glória a Deus. Pastor Jackson, que alegria, que privilégio para nós ter o senhor aqui novamente na nossa segunda escola bíblica, pela segunda vez. Eu quero dizer para você que assistiu esse vídeo, esse quadro, que se você gostou, você dá o seu like, você compartilha, e amanhã tem mais. Pastor Jackson, o senhor pode se despedir dos irmãos e também concluir com uma oração. Queridos, Deus abençoe, foi um grande prazer participar. Eu estava nervoso, eu estou nervoso. Muito mais. Muita alegria poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da experiência da nossa vida. Eu sei que pessoas maravilhosas passaram por aqui antes de mim, mas que Deus abençoe a você. Nós estamos num momento especial nessa escola bíblica de obreiros e membros aqui da AD Libertas, e eu quero terminar orando por você. Senhor Deus, nós te louvamos por esse privilégio, te agradecemos porque tu és bom e verdadeiramente a tua misericórdia tem nos alcançado. Nós não merecíamos isso, mas aprove o Senhor nos abençoar, nos oportunizando um momento como esse. Eu oro por esse querido irmão, por essa querida irmã que nos assiste, e quem sabe, Senhor, nesse instante precisam de uma intervenção do Senhor em relação à vida deles. Eu quero, Senhor, ser instrumento do Senhor para ministrar na vida deles um grande milagre, e que ainda essa noite seja uma noite de resposta para a vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém. Amém.